esse mês de agosto é um mês, você talvez vá concordar comigo, mas paira uma questão assim no ar, né, de que agosto é o mês do desgosto, né? E eu percebo que, embora existam pessoas que não vejam dessa forma, não têm experiências ruins no mês de agosto, as pessoas acabam tendo que lidar com isso, esse sentimento, essa questão que fica no ar, né, que o mês de agosto é ruim. E eu vi muitas pessoas também comentarem, especialmente o dia 1º de agosto, não sei quantos viram nas redes sociais, mas choveu postagens, vamos lá agosto, esse é o melhor mês, né, numa busca mesmo talvez por inverter, né, e evitar talvez o azar nesse mês. A verdade é que, assim como outros meses, nós temos coisas boas e coisas ruins que podem acontecer. Eu conversando com o Paulinho, durante alguns anos foi repórter no jornal da nossa cidade lá no interior. Ele estava dizendo assim, agosto era um mês assustador, né? O que acontecia de assassinatos e coisas mais no mês de agosto era algo assim que realmente levava a essa preocupação, né? Mas é interessante, como você lida com o mês de agosto? O mês de agosto tem algumas características, certo? Ele é o 8º mês do ano e ele é o mês logo na sequência do mês de julho, que é um mês teoricamente um mês de férias, onde você se abre um pouco para o entretenimento, uma viagem, né, para um descanso, uma pausa no meio, né, do seu ano de trabalho, um ano letivo, né? E é interessante isso, porque quem tem chefe sabe que depois que o chefe volta de férias, né, o que acontece? Ele volta com a mente descansada e com várias ideias, né? E às vezes ele tem ideias que vão afetar a estrutura, que vai afetar a dinâmica do trabalho. Talvez alguns que não se beneficiam com as ideias dos líderes nesse período do ano são aqueles também que vão ver o mês de agosto com aquele pessimismo, né? Lá vem as coisas difíceis pela frente. E nada melhor, em momentos assim, do que essa prática nossa de tomar um café. Não é bom quando a gente marca com alguém e sabe que é um café que vai ser gostoso, você vai sair dali animado, né? E talvez pensar com um pouco mais de propriedade sobre as coisas que você precisa viver. Então eu acredito que essa série vem para nos ajudar. E eu quero lançar um desafio para você. Já no começo, assim. Queria que você tentasse marcar um café com alguém daqui, ao longo desse mês. Pode ser uma meta fácil de você cumprir. Tem gente que tem tomado café até com mais constância, namoros estão começando aqui dentro, né? Mas que você escolha alguém, pode pensar até por afinidade, ou você sabe que vai te ajudar, ou vai te fazer bem com essa pessoa tomar um café. Eu já marquei alguns, eu extrapolei minha meta, não vai ser só um, tá? Mas marque um café com alguém, para você falar um pouquinho da vida, como está o mês, o que tem passado, né? Para conhecer um pouco mais um ao outro. Eu quero pedir um sinal, se você aceita esse desafio, levanta sua mão, só para eu saber quem vai aceitar o desafio. Né? Legal? Então, tá bom. Depois eu vou perguntar, hein? Se vocês cumpriram a tarefa. Então, é bom tomar um café, é bom pensarmos com um pouco mais de calma sobre alguns assuntos, e nós separamos aqui 4 assuntos que organizei, busquei achar palavras com a letra que começasse com T, né? Então nós temos a tormenta, o trabalho, o tempo e a tática, porque para esse mês é algo interessante nós falarmos então sobre essa questão de tormenta. Tá, se isso é uma possibilidade, como lidar com ela? Também nós estamos iniciando o primeiro mês produtivo do segundo semestre. E como nós vamos lidar com o trabalho para que cheguemos no final do ano entregando os projetos que nós nos propomos, né? E no trabalho mesmo, como fazer isso diante de Deus e tudo mais. Depois nós vamos falar um pouquinho do tempo, porque o tempo em agosto é um pouco diferente do que nós entendemos lá no começo do ano em março ou janeiro, né? Depende de se você é da folia ou não. Mas o ano para você começa em janeiro ou começa em março.
mas é um tempo diferente. Você tem pouco, você precisa ser mais assertivo, né, nesse final de ano. Como fazer isso? E por último, a tática. Como desenhar uma tática para chegar até o final do ano bem, né, dentro daquilo que Deus entende como agradável para Ele e para a nossa vida. Ok? Quero começar então nossa conversa de hoje, a tormenta, trazendo o texto bíblico base para a nossa reflexão de hoje e também o livro que nós vamos ler ao longo desse mês, o livro de Neemias. O primeiro capítulo de Neemias, versículos de 1 a 11, diz o seguinte: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, aqueles que saíram do exílio e foram para Jerusalém, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, aqueles que estavam na cidade de Jerusalém. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazeres habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo. Isso é a conversa de Neemias em oração com Deus, né? Que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Esse é o texto básico da nossa reflexão de hoje. E eu quero, antes de falar um pouquinho mais desse contexto de Neemias, falar alguns tipos de tormentas que podem vir sobre nós. Tá? Tentei classificar isso de uma forma abrangente, mas talvez não tenha conseguido colocar todos os tipos, mas eu acredito que aqui responde a boa parte das tormentas que podem vir sobre nós. O primeiro tipo de tormenta são aquelas consequências do distanciamento nosso para com Deus, né? E nós temos aí como exemplo Jerusalém e a história de Neemias. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Essa é uma forma de nós observarmos que alguns problemas, algumas tormentas podem vir sobre nós quando nós nos separamos do caminho de Deus, né? Vamos escolher o nosso próprio. Foi o que aconteceu com Jerusalém e a consequência foi então uma cidade desolada, como nós vimos no texto. Uma segunda forma de tormenta é aquela que ela é permitida por Deus para nós, para um crescimento pessoal e social. A história de Jó é uma ilustração muito grande disso, né? Deus permite um sofrimento, na verdade bem demasiado, sobre a vida de Jó, e o propósito ali era
não só trabalhar a vida de Jó, mas de toda a história dentro do seu povo, sobre como Deus se importa com o nosso crescimento. E a questão síntese de Jó, no final do livro, quando ele fala: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, muitas vezes, sofrimentos e tormentas que Deus permite chegarem até nós para nos trazer crescimento pessoal e também social, coletivo. Uma terceira forma de tormenta é aquela que nós poderíamos dizer escolhida por Deus para fazer conhecida a sua soberania. Existem alguns eventos que muitas vezes nós nos perguntamos por quê. Às vezes nós colocamos a culpa no desmatamento, na ação humana de não saber fazer a gestão do meio ambiente, e vai causar problemas e coisas drásticas na humanidade. Mas também nós não podemos deixar de pensar se não é dedo de Deus também. Será que Ele também não está nesses movimentos, nessas catástrofes? Como no dilúvio, que acontece de uma forma a massacrar pessoas naquele período, Deus está ali demonstrando a sua soberania. E nós temos, e muitos têm dificuldade de perceber isso. Deus é um Deus que faz isso também. Mas na história, na revelação bíblica, nós percebemos que também há e houve da parte de Deus manifestações como essas, que trouxeram sofrimento, mas que tinham o propósito de mostrar como Ele é soberano diante das atrocidades que as pessoas estavam vivendo. Ainda, um quarto tipo de tormenta tem a ver com o cumprimento do plano de Deus, da missão de Deus no mundo. Para que a missão de Deus seja cumprida, nós observamos casos como o de Jeremias, que como profeta ia diante do povo e confrontava suas atitudes, e o profeta, mesmo obedecendo a Deus, mesmo fazendo tudo certo, ele tomava um grande prejuízo das suas ações. Foi assim não só com Jeremias, mas foi com Oséias. Oséias era um profeta de Deus, e Deus deu uma tarefa para ele: Moisés, vai lá na praça pública da cidade e escolha como sua esposa uma prostituta. Esse tipo de missionário ninguém quer ser, Ou seja, como assim? Eu tenho zelado pela minha vida e eu vou agora ter que cumprir uma tarefa onde eu vou me danar para que a missão de Deus seja cumprida. Nós temos muitos exemplos de pessoas que pagaram alto preço para que a missão de Deus fosse cumprida. Ainda, dentro dessa missão de Deus, mas de um propósito muito específico em que só Ele poderia oferecer para a salvação dos maltrapilhos, daqueles que reconhecem que não podem viver por si mesmos. A atitude de Jesus como Salvador. É um tipo de tormenta em que Jesus só pôde oferecer a salvação depois do seu sofrimento. E eu colocaria ainda, por último, essas tormentas oriundas das escolhas humanas. Seres humanos estão usufruindo da sua livre escolha, e quantas vezes nós não sofremos tormenta porque o outro decidiu fazer algo que nos afeta e nós não temos nada a fazer com isso. Um acidente, por exemplo, de alguém que sai alcoolizado no volante e causa um acidente. A partir da sua escolha, traz uma tormenta enorme para a vida do outro. Eu penso que talvez nessas 6 formas aqui nós conseguimos abranger um grande número de tormentas que podem chegar até nós. Se você lembrou demais, no final me procure e fale um pouquinho mais, eu quero ouvir. A partir disso, eu queria então colocar esse contexto de Neemias e como Neemias vai lidar com o tipo de tormenta que ele viveu, que tinha a ver com o distanciamento, o abandono das pessoas da relação que elas tinham com Deus, daquilo que eles tinham acordado com Deus. Havia um pacto estabelecido naquele período da história. O pacto era o seguinte, e nós vamos perceber esse pacto aqui nessa oração de Neemias. Ele vai dizer o seguinte: temos procedido de todo corruptamente contra ti.
Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardares os meus mandamentos, eu os cumprireis. Nessa oração de Neemias, ele está lembrando de um pacto feito da parte de Deus para com o povo. E o pacto era: se vocês obedecerem os meus mandamentos, andarem nos meus caminhos, seguirem a minha vontade, vocês estarão bem. Mas se vocês transgredirem, desobedecerem, levarem a vida da forma que vocês quiserem, eu vou espalhar vocês. Isso foi dito àquele povo, o povo de Israel, durante muitos anos através dos profetas. Não se desviem, voltem-se para Deus, coloquem o coração de volta em Deus, senão uma maldição virá sobre vocês, senão Deus vai pesar a mão, senão Deus vai permitir que vocês sejam destruídos, derrubados, conquistados e assim por diante. E o povo não obedeceu enquanto Deus era misericordioso e dava chance para eles mudarem, e eles foram dominados. No ano de 586 a.C., foi quando a Babilônia conquistou, Babilônia que atualmente é a Turquia, ela conquistou, por força de exército, o povo de Israel. E ela tinha uma tática que nós vamos na Bíblia conhecer lá na história de Daniel. Eles dominavam, e o que eles faziam para consolidar o seu domínio? Eles retiravam os líderes da nação que eles tinham acabado de dominar, levavam os líderes cativos para a Babilônia, e o povo ficava sem liderança à margem, de todo tipo de inimigo, de conquista, de assaltantes, por aí vai. Foi o que aconteceu com Jerusalém, e por isso eles devastaram Jerusalém. Derrubaram os muros que protegiam, só ficaram pessoas ali que não conseguiam encontrar forças para modificar a sua situação, passavam fome, e o livro de Lamentações da Bíblia é o livro que vai falar a respeito desse contexto, em que Jeremias, por exemplo, vai presenciar coisas, do ponto de vista humano, altamente comprometedora. Para mim sempre me marca quando ele fala assim que as boas mães estavam matando seus próprios filhos, e o texto é tão duro, e a gente não quer terminar a frase, mas fala que as boas mães matavam seus próprios filhos para comer. Você imagine que nível de vivência humana se estabeleceu em Jerusalém. E agora, já no ano de 457 antes de Cristo, Neemias, que foi já descendente dessa geração de líderes que foi para a Babilônia, ele se tornou copeiro do rei. Depois de mais de 140 anos de dominação da Babilônia, Neemias se tornou copeiro do rei. Um copeiro é alguém que tem habilidades, que é reconhecido inclusive pelo rei como alguém capaz de conduzir todo o serviço que é feito, porque ele chega diante do rei, mas toda uma estrutura é ele que lidera naquele contexto. E Neemias recebe a visita do seu irmão e de alguns judeus que estavam entre aquele grupo lá de Jerusalém, que estavam vendo tudo aquilo acontecer. O ano que a Bíblia, o mês que a Bíblia diz que aconteceu isso foi no mês de número 9 do ano. Embora nós estejamos no 8º, eu achei interessante porque está próximo nesse período, quando então Neemias recebe a visita do seu irmão e é dada a notícia para ele. O pacto, então, a forma como Neemias lidou, e eu quero já adiantar para você, não é o que eu estou necessariamente propondo para nós fazermos hoje, mas é importante nós vermos como ele lidou com tormentas, com a tormenta, e depois vermos os dias atuais, como a gente pode atuar. A primeira coisa que Neemias fez, quando recebeu a notícia da tormenta, foi chorar. Chorou profundamente. Essa é uma forma
importante que nós temos que respeitar em todos nós. Quando tormentas se aproximam, quando nós recebemos as notícias, estamos vivendo, tudo bem chorar. Chore, sinta. Não se finja de forte. Não queira bloquear essas coisas. Chore. Porque dói. E não há nenhum problema nisso. Você lidar com tormenta, com choro. Neemias chorou bastante, mas ele incluiu uma outra prática. Ele orou e jejuou. Ele buscou falar com Deus, o texto fala dia e noite, ele fazia isso, orava e jejuava. Ele buscou estar sensível e falar com Deus, porque reconhecia que Deus era aquele que tinha poder e tinha condições de ajudá-lo a lidar com aquilo que era tão grave. Aquilo que fazia e trazia tanto sofrimento. Então, ele orou e jejuou. Então, nós já podemos observar uma prática boa para nós, diante de tormenta. Orar e jejuar. Você pode, só por favor, clicar aí, Igor? É isso, obrigado. Aí, a terceira prática de Neemias foi, lembrou-se de qual era a aliança com Deus. E aqui é onde, talvez nos dias atuais, nós vamos ter uma pequena ou uma grande mudança, mas ele se lembrou da aliança. Qual é a forma, a proposta de Deus para lidar com essas situações difíceis? O que é que Deus propõe na aliança que temos com Ele? E ele, ao lembrar dessa aliança, desse pacto, ele pôde perceber então qual era a forma de agir diante dessa tormenta. E o pacto que nós acabamos de ler alguns instantes atrás, mostra que se eles obedecessem a Deus, se eles voltassem para o caminho de Deus, isso era suficiente para Deus ajudá-los. E foi isso que ele então começou a fazer. Ele então se arrependeu e pediu perdão pelos seus pecados e das outras pessoas. Ele adequa a sua vida para estar em conformidade com aquilo que Deus havia proposto. Depois ele se fortalece em Deus, pede a ajuda de Deus, e ele, por último, enfrenta a batalha, né? Ou seja, vai adiante, e nós vamos ver nos outros dias como ele se apresenta para o trabalho, então, para resolver essas situações de tormenta. Isso é o que nós podemos dizer que foram as atitudes de Neemias frente a essa tormenta que chegou sobre ele, né? Agora, e para nós? O pacto de hoje. O que é que nós podemos observar em termos de como lidar hoje com qualquer possibilidade de tormenta? A minha preocupação aqui não é só preparar você para um possível mês ruim. Na verdade, eu não acredito muito nisso, que o mês de agosto é isso. Mas como é que nós podemos lidar tanto com a nossa vida, quanto com talvez as pessoas que estão à nossa volta, que podem estar passando por sofrimentos? Como nós podemos lidar? E a proposta bíblica para o tempo de hoje, ou seja, o pacto que Deus estabelece conosco hoje, está baseado em Jesus Cristo. Tudo que Deus tem a nos oferecer hoje, para nos auxiliar, nos fazer sair de situações de tormenta, está baseado na relação com Jesus Cristo. E aí eu quero lembrar aqui de algumas bases para isso. Primeiro, Jesus disse às pessoas: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A proposta de Jesus para você lidar com todo tipo de sofrimento, tormenta que vem sobre você, é se aproximar dele. Vem. Fala, vinde a mim. Direcione-se para Cristo. E receba dele a força que você pode, que você deve receber para poder lidar com isso. Depois Jesus diz ainda o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é uma segunda fala de Jesus sobre a nossa vida, e o que ele está propondo aqui é: deixe sua vida ok com Deus, sabe? Arrependa-se das coisas que te fazem mal, para que você esteja bem. Abra mão das suas práticas que te afastam de Deus, porque isso vai fazer com que você acesse esse reino de Deus, ou seja, a forma como Deus pode conduzir a sua vida. E aqui, gente, existem momentos que nós não queremos enfrentar algumas coisas na nossa vida.
E se tem uma coisa que para nós é delicada é quando fala de arrependimento. Você se arrepende de práticas que você fez? E às vezes, orgulhosamente apresentando a si mesmo, você fala, olha, não tem nada do que se arrepender. O que está feito, está feito. E vamos seguir a vida adiante. Não é assim que Jesus entende que nós devemos viver. Ele diz, arrependa-se. Ou seja, olhe para a sua vida, veja o que não está bem, o que está errado, corrija. Então, se você quer enfrentar tormentas de uma forma, ou conforme a vontade de Deus, no caminho que Ele está propondo para a humanidade, vai passar por você se aproximar dEle, mas também vai passar por um revisar o que na sua vida não está bem, o que você precisa abrir mão para viver conforme a vontade dEle. Ainda, a palavra de Jesus, em João 7,38, ele diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, além de falar para ir a Ele, além de falar de arrependimento, Ele fala sobre crer nele. E aqui há uma necessidade de nós pensarmos, o que é crer em Jesus? Você já parou para pensar mais profundamente sobre o que é crer em Jesus? Essa palavra crer no grego, ela foi usada em alguns contextos da Bíblia, né? Um outro contexto que nos ajuda muito a ilustrar é quando lá no livro de Hebreus nós encontramos no capítulo 11 uma lista sobre pessoas que usaram disso, de crer. E ela, nessa lista fala assim, pela fé, ou seja, aquele que creu, pela fé Abraão deixou sua casa, sua terra, a sua cidadela e foi para um lugar que Deus iria mostrar. Fala, pela fé Moisés conduziu o povo até aquilo que Deus queria. Pela fé outros se entregaram. A palavra fé, que é a mesma raiz do crer, nos traz a dimensão de que nós, para crermos em Jesus, temos que andarmos em direção a isso, a Ele. Ou seja, crer é moldar a nossa vida, deixar a nossa vida ser conduzida por Ele. Abraão, quando usou da fé, ele abriu mão das suas coisas para viver aquilo que Deus estava orientando. Ou seja, não contar com seus próprios recursos, os seus planos, mas aquilo que Deus está propondo para você. Isso, aplicado ao dia a dia, significa simplesmente, numa tormenta, você dizer, Senhor Jesus, diante desse sofrimento que está aqui, eu por mim mesmo, eu mataria quem está fazendo isso. Eu aniquilaria a pessoa que está me causando dor. Eu me vingaria. Eu botaria de alguma forma que não sobrasse fome. Mas crer em Jesus diante de uma tormenta eu faria isso, Senhor. Mas o que o Senhor pede de mim? E sabe uma das coisas mais difíceis quando nós recebemos tormento e sofrimento dos outros para conosco? É que a gente fala, o que o Senhor me propõe, Jesus? E Ele diz, perdoe. Eu não sei como você lida com uma frase dessa. Mas a vontade é de falar assim, perdoe o Senhor. Vai cuidar o Senhor disso. Eu quero mais é que o raio caia na cabeça. E assim como no vídeo da nossa primeira parte do culto, vai falar assim, não, sai do banquinho que eu vou decidir essa questão. Mas quando Jesus está ali e vai nos auxiliar, crer nele, o caminho que ele está propondo é perdoar, falar assim, talvez eu vá demorar. Mas eu quero seguir isso. Ele fala para você confiar nele e se apoiar nele, e você, ao invés de apoiar em si mesmo e nas outras pessoas, você começa a procurá-lo mais. Crer em Jesus é deixar a sua estrutura, que até hoje você tem confiado, e passar a confiar nele. Eu mudo de lugar, de ação, de decisão. E ele que vai liderar a minha vida. Faz sentido? Como lidar com as tormentas?
Quando, por exemplo, você percebe uma grande injustiça da parte de Deus com você ou com os outros, e a gente vai para Jesus e fala, Senhor, eu não concordo, isso é injusto. E ele fala, espere em mim. Confia na minha ação. Ainda, Jesus disse o seguinte, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma outra questão, além de nós irmos para Ele, porque nós estamos cansados e sobrecarregados, além de nós nos arrepender dos nossos erros, estarmos bem com Deus, além de nós crermos em Jesus, Ele fala que Ele é o caminho. Ou seja, onde nós devemos encontrar o sentido da nossa vida, a nossa esperança, aquilo que vai nos conduzir para algo extraordinário. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso faz com que nós pensemos de uma forma mais unificada sobre o que nós devemos viver e fazer. Uma vez que Ele se coloca como caminho, de todas as possibilidades, Ele fala, venha em mim. Não some todos os outros caminhos. Você não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Entre todos os caminhos, escolha o meu caminho. Eu sou esse caminho. E eu também sou a verdade. Sou eu que balizo todas essas coisas. E Ele fala, e eu que sou a vida. E eu que posso te proporcionar isso. Eu conheço e já ouvi de muitas pessoas aquelas práticas onde você... Já ouvi, uma pessoa já me disse isso, assim, não daqui, né? Mas assim, pastor, eu gosto de... No domingo é a igreja. Na terça-feira tem uma reunião do Centro Espírita. E eu gosto porque eles falam lá algumas coisas legais. Na quinta-feira tem uma reunião lá do Umbanda. E eu também vou lá dar uma olhadinha, né, tomar um passe, assim, não sei nem se eu passo. Fazer isso. E no outro eu faço isso. Né? E quando você percebe a busca por vários caminhos, tentando resolver a sua situação de dor, enquanto Jesus fala, eu sou o caminho, confia no que eu estou te propondo. E além disso, Jesus ainda fala o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também aponta para o fato de Deus nos amar de uma forma tão profunda e que nós deveríamos confiar nesse amor, porque Ele paga um alto preço ao mandar o seu Filho para nos salvar. Assim, de forma resumida, nós, nos dias atuais, diante da tormenta, de qualquer tipo que possa chegar sobre a sua vida, você pode chorar profundamente. Chore. Tudo bem chorar. Dói mesmo. Existem dores que são muito profundas na nossa vida. Chore. Mas também, olha, a partir disso que Jesus propõe, nós vamos levar, diante de qualquer tipo de tormenta, levar o nosso coração para Cristo. Então, se você precisa de arrependimento, né, apresente-se e arrependa-se. Se você precisa de consolo, procure por Cristo. Se você precisa de orientação, peça a Cristo. Se você precisa de amor, deixe Cristo te amar. Se você precisa de força, Cristo te fortalecerá. Ainda, diante da tormenta, ore e jejue. Sabe? Conte com essa prática ou essas práticas espirituais para você estar fortalecido e poder lidar com essas questões. Além disso, lembre-se da aliança em Jesus. Aqui é onde está a maior diferença para com o pacto de ontem, que Neemias estabeleceu com Deus para lidar com aquela tormenta. Se lá ele tinha que voltar a obedecer, nos dias atuais, quem obedeceu de forma perfeita foi Jesus Cristo. De forma que nós devemos lembrar que nós não vamos conseguir ter uma vida perfeita e vamos obedecer todas as coisas, andar 100% conforme a vontade de Deus, porque na verdade Deus já não espera mais isso de nós. Ele já consolidou, já se satisfez com o fato de Jesus ter vivido 100%. De forma que Ele fala, tudo bem quando você erra, tudo bem levantar, tudo bem tentar de novo. Eu não vou te condenar, não vou te espalhar se você falhar. Na verdade, eu quero que você esteja num caminho de busca. Buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, de busca. E por fazer essas coisas, mas não só fazer se você conseguir ser perfeito. E tentar, e talvez eu fale, e aí Deus venha e me condena e me traz mais sofrimento ainda. Não.
A aliança de hoje é: você pode e deve tentar obedecer a Deus, mas tudo bem errar e falhar. Ele não vai te condenar por isso. E mesmo se talvez você hoje está pensando que não merece nada de Deus porque você tem errado, né? Porque você talvez esteja num estilo de vida que não tem nada a ver com a vontade de Deus, lembre-se que o que Deus espera de você não é estar acertando agora para te abençoar, porque Jesus já fez isso. O que Ele espera de você é você estar nele, receber amor, encontrar encorajamento para você melhorar. E se Deus não tem condenado a nós, por que nós muitas vezes tentamos condenar os outros? Por que nós ficamos julgando? Como a gente lida com essas pessoas que erram? Nossa vontade é falar: você não serve mais, sai de perto de mim. Deus não faz isso. Nos sofrimentos que chegam diante de nós, eu vejo muitas situações ainda presentes no nosso dia a dia. Alguém erra numa área considerada importante, ou não consegue ter sucesso, e os outros olham e falam: sabia que você não ia conseguir. Enquanto Deus olha para essas situações que você não consegue vencer com amor, com misericórdia, no pacto que Jesus conseguiu. Por isso, nós podemos tentar. Errou, tenta de novo. Não conseguiu, levanta e faz de novo. Ah, mas eu ofendi a Deus. Ok, Ele te perdoa. Peça perdão. E Ele fala: está tudo certo. Vamos adiante. Eu lembro de um tempo atrás em que, alguns anos já, 6 anos, em que eu não me permitia sonhar com algumas coisas que eu gostava. Embora eu não tinha resolvido isso, eu lembro de estar orando uma vez e falando assim: Senhor, eu não consigo superar os meus pecados, os meus erros. Eu nunca vou conseguir viver as suas coisas, as coisas legais. E eu falei assim alguns dias isso a Deus, que eu não ia conseguir. E eu lembro quando, numa oração, Deus falou comigo: por que você fica cavando buracos e entrando nele e se fechando? Eu nunca pedi isso para você. Ele falou: é como se eu tivesse que parar o tempo todo, porque você cava buraco e fica lá. E eu tentando caminhar com você para a vida e você lá dentro. Vem, levanta. Vamos caminhar. Há muita coisa para fazer na vida. Como aquilo me ajudou? Ainda tenho várias coisas que eu estou me permitindo ainda. Mas eu me condenava, às vezes ainda me condeno, e impeço a mim mesmo de viver coisas extraordinárias que Deus teria para eu viver. Mas porque eu não consigo me perdoar, não consigo confiar de que Cristo já pagou o preço e de que agora o tempo que nós vivemos é um tempo de graça, de amor, de misericórdia, de encorajamento, onde, assim como o café da manhã de hoje, a gente abre o banquete, abre a porta e vê uma mesa farta sendo servida por Deus para nós. E às vezes a gente olha e fala assim: eu mereço. Lá em casa a gente tem uma combinação de só comer sobremesa no final de semana, para que as dimensões corpóreas não aumentem. E, hoje é domingo. Então desfrute disso. É tempo de graça. É o tempo da graça de Deus para nós. Desfrute do que Ele tem para você. Confie nele. Confie no amor de Deus por você. É domingo, pode comer brigadeiro. E colocaria por último, diante da tormenta, você pode hoje reconhecer que tormentas são permissões de Deus. Mas o propósito em tudo é conduzir você para bem perto dele. As tormentas são possíveis. Talvez esse mês de agosto aconteça alguma tormenta. Talvez não. Talvez seja em novembro, dezembro, janeiro. Mas lembre-se que Deus permite tormentas porque, no fundo, Ele quer que você se aproxime dele. Então, de verdade,
lance logo nos braços de Deus. Se esse é o propósito, você não precisa esperar o sofrimento para estar lá. E quando você está nele e vier sofrimento, você estará mais forte para passar por eles. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir para um caminho de vida aplicável diante das tormentas. Por isso eu proponho para você refletir e praticar. Para essa semana, o que você pode fazer essa semana diante disso? Tentando sair daqui com uma ação prática já, né? Nessa área. Escolha uma ação corajosa, que te fará confiar mais em Deus. Não sei o que para você é um desafio. Não sei se é nas finanças, eu não sei se é em algum relacionamento. O que para você seria uma ação corajosa que te faria confiar em Deus? O que você poderia escolher? Pensa em alguma ação e busque fazer isso essa semana. E, por último, fortaleça o seu coração. Viva uma vida reconciliada com Deus. Também aproveite essa semana, se você tem alguma pendência com Deus, alguma área que precisa confessar, faça isso, resolva, esteja bem com Ele, porque é a forma forte de viver sempre, especialmente em agosto. Vai que, né? Vamos ficar em pé e orar nesse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti pela riqueza que nós encontramos na Tua Palavra e que nos ensina tanto a viver. Quero pedir que o Senhor abençoe o coração de cada pessoa aqui. E sim, Senhor, eu já quero pedir, nos livre das tormentas no mês de agosto. Que nós possamos viver uma vida próxima do Senhor. Mas se o Senhor tiver coisas para nós vivermos, que vão ser desafiadoras para nós, mesmo que causem sofrimentos, quem somos nós para dizer, não venha, não mande? Mas nós nos abrimos para os Teus caminhos, Pai. Queremos confiar em Ti. E quanto mais nós estivermos fortalecidos no Senhor, melhor nós vamos lidar com as nuances da vida, com os altos e baixos que nós temos que passar. Abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém.